Hoje é domingo de Páscoa. Como foi a sua Páscoa? A minha foi em casa. Meus filhos, minha esposa. Nos reunimos, almoçamos juntos, oramos, compartilhamos a palavra, enfim, fizemos as tarefas da casa em conjunto. Distribuímos aos vizinhos alguns pães que nós fizemos ali em casa, um gesto de carinho com alguns vizinhos. E hoje estamos aqui para dividir com você uma palavra sobre a Páscoa. Essa semana, nós falamos nas nossas lives de Páscoa, na terça e na quinta, e também ouvimos aí em muitos lugares, muita gente falando sobre a primeira Páscoa, a Páscoa de Êxodo, capítulo 12, quando Deus institui ali a Páscoa, a chamada Páscoa judaica, a Páscoa para lembrar aos judeus que eles foram escravos no Egito por 430 anos, mas um dia, em resposta ao clamor do povo, o povo de Israel foi resgatado do Egito, saiu do Egito e foi liberto. Então a primeira Páscoa, ela tem o simbolismo disso, uma Páscoa onde Deus quer lembrar Israel que eles foram escravos, e que Deus, em resposta ao clamor do povo, os tirou da escravidão e os levou para uma terra prometida, uma nova terra. Interessante que antes de Deus nos colocar na terra prometida, Ele precisa que a terra prometida esteja dentro de nós. O povo de Israel saiu do Egito, mas por muito tempo o Egito não saiu dele. Eles continuavam com saudade do Egito, continuavam qualquer crise, queriam voltar para o Egito. E Deus precisou de 40 anos para colocar no coração daquele povo o desejo de ser livre de fato, de ter uma terra próspera, uma terra deles. Meus irmãos, Deus também precisa, antes de Deus nos levar para o céu, antes de você viver na Jerusalém celestial, a Jerusalém celestial precisa estar no seu coração. Antes de você ir para o céu precisa estar em você. Essa é a primeira lição que eu me lembro, quando eu olho para a história de Israel, saindo do Egito em direção à terra prometida. E antes de saírem da terra prometida, Deus precisou mandar 10 pragas para que Faraó então libertasse o povo hebreu. Foram 10 pragas. Primeira praga, a água do Nilo virou em sangue. Depois disso veio rãs que dominaram a terra. Depois veio piolhos. Imagina uma pandemia de piolhos. Depois veio uma praga de moscas. Era mosca que não acabava mais. Depois veio a peste no rebanho, o rebanho começou a morrer, os animais foram morrendo. Depois veio úlceras em todas as pessoas, todo mundo com feridas, com tumores expostos. Depois veio chuva de granizo, destruindo plantações, casas, enfim. Depois veio gafanhotos, que comeram tudo que tinha sido plantado no Egito. Depois veio trevas. O sol sumiu, era só trevas no Egito, e mesmo assim, Faraó continuava a não libertar o povo hebreu da escravidão. Aí Deus diz: bem, vou mandar agora uma praga mais terrível ainda, a praga da morte dos primogênitos. E diz o texto, que Deus diz: olha, aquelas famílias que colocarem sangue de um cordeiro nos umbrais, nas portas da sua casa, o anjo da morte vai passar por cima daquela casa, e não vai sacrificar o primogênito. Entretanto, as casas que não houver a marca do cordeiro de sangue, sim, o anjo da morte irá passar por elas, e os primogênitos morrerão. E naquela noite, houve uma mortandade no Egito. O primogênito do faraó, o primogênito de todas as famílias do Egito, acabaram sendo mortos, e houve choro, lamento, tristeza no Egito. Os primogênitos de Israel, que
que foram marcados com sangue na sua porta, sobreviveram. Não foi necessário que os primogênitos hebreus morressem, mas anos mais tarde, houve um outro primogênito que foi para a cruz. Jesus, o primogênito da criação, o primogênito entre os mortos, o primogênito entre muitos irmãos, foi aquele que foi sacrificado por nós. Mas essa Páscoa, que é citada nos evangelhos, queria que você compreendesse, que quando Jesus vai celebrar a Páscoa com seus discípulos, antes da sua prisão, crucificação e morte, aquela foi a última Páscoa, porque a partir daquele momento, para os cristãos, a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. E ali naquela Páscoa, Jesus diz, bem, a Páscoa era um símbolo de uma aliança, né, com o povo de Israel. Agora eu estou fazendo com vocês uma nova aliança, uma aliança com o mundo inteiro, uma aliança messiânica, onde eu vou ser o Deus não só de Israel, mas de todos os povos, e todo aquele que professar a sua fé em mim, será membro da minha família, terá uma aliança comigo, estará comigo no céu. E aí então, a Santa Ceia passa a ser o nosso memorial da aliança, e não mais a Páscoa judaica. Assim como o batismo passou a ser para nós o memorial, né, a ordenança que nos lembra de uma nova vida em Jesus, e não mais a circuncisão. Então, para os cristãos, a Santa Ceia nos lembra da aliança que temos com Deus, firmada com o sangue de Jesus, e o batismo nos lembra que nós não somos mais circuncidados na pele, mas sim no coração, em nosso espírito. Por isso, que aquela Páscoa de Êxodo 12, embora ela nos ensine algumas coisas, nos inspire, a motivação dela não é mais a nossa motivação para fazer a Páscoa. A Páscoa cristã tem outro foco. O foco não é o Egito, o foco não são os primogênitos, o foco não é as pragas, o foco é a morte e ressurreição de Jesus. Por isso que nessa noite eu quero falar com você sobre isso, sobre Jesus, a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo bem escreveu em 1 Coríntios 5, verso 7, o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, Jesus Cristo, é o nosso Cordeiro Pascal, é a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós. Por isso nessa noite eu quero focar em Jesus, na ressurreição dele. Nós somos uma igreja focada, centrada em Jesus. Para nós tudo precisa convergir para Jesus, e a Páscoa também precisa convergir para Jesus. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Eu quero ler com você alguns versículos que estão em Filipenses 3, do verso 7 ao verso 10. Filipenses 3, do 7 ao 10, marque esse texto na sua Bíblia, eu vou lê-lo na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim o texto: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor, e não somente essas coisas, mas considero que tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, subir essa frase agora, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Ou seja, Paulo diz, olha, tudo aquilo que a lei mosaica ensinava, toda aquela religiosidade do judaísmo, eu perdi, e eu não estou triste por ter perdido ela, eu estou feliz, porque eu ganhei algo mais elevado, eu ganhei Jesus, e Jesus é muito mais importante do que tudo aquilo. E ele segue dizendo, eu joguei tudo fora como se fosse lixo, toda a sua religiosidade, todos os seus preconceitos, todas as suas perspectivas religiosas, ele jogou fora, a fim de poder ganhar o quê? Ganhar a Cristo.
e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei. Não estou mais tentando provar para Deus que eu sou bom, que eu sou perfeito, que eu consigo, não, já desisti disso, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito, ou seja, não é mais pela tentativa de cumprir a lei mosaica, mas é pela minha fé na pessoa e obra de Jesus, que eu sou aceito, e essa aceitação vem de Deus, e se baseia na fé. Agora sublinha o verso 10, diz assim: tudo o que eu quero, é conhecer a Cristo, e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte. Meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aqui pela internet, nessa Páscoa eu gostaria que você fizesse duas coisas, duas decisões que você precisa tomar nessa Páscoa. A primeira é conhecer a Cristo, conhecer a Cristo mais, desejar Cristo, é aquilo que Paulo fala: olha, eu quero conhecer a Cristo cada vez mais. E para inspirar você, eu pedi que o Rodrigo cantasse uma canção para nós, que fala muito disso, que eu quero Cristo, eu quero conhecer a Cristo. Entre tudo que eu tenho, a coisa mais importante é conhecer Cristo. De manhã ao despertar, de manhã ao despertar, de manhã ao despertar, quero Cristo, quero Cristo, quero Cristo. Você pode o mundo ter, mas quero Cristo. Se sozinho eu estiver, se sozinho eu estiver, se sozinho eu estiver, quero Cristo, quero Cristo, quero Cristo. Você pode o mundo ter, mas quero Cristo, quero Cristo, quero Cristo. Você pode o mundo ter, você pode o mundo ter, você pode o mundo ter, mas quero Cristo. Essa é a minha oração. Eu quero Cristo. Menos religiosidade, menos incredulidade, menos outras coisas e mais Cristo. Eu quero que Jesus possa transformar o meu mundo interior, renovar minha mente, que eu possa conhecê-lo como de fato Ele é, não como eu imagino, não como as pessoas ficam imaginando, mas como Ele se revela. Porque o cristianismo, meus irmãos, não é uma religião.
o cristianismo é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, é Jesus Cristo. O cristianismo na sua essência é seguir a Cristo. Eu gravei um vídeo sobre isso, o que Jesus espera de nós, que você o siga, o conheça, o ame, fale com Ele, fale sobre Ele, o conheça, e não segundo a sua imaginação, não segundo a televisão, não segundo o que alguns dizem, mas segundo o que a Bíblia Sagrada revela. Nessa quarentena, leia mais a Bíblia, estude mais a pessoa de Jesus, procure ler as Escrituras com a lente de Jesus, com a mente de Jesus. Agora, para encontrar Jesus, Rodrigo, tem algo importante, eu preciso buscá-lo de todo o coração. Jeremias falou o seguinte: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Não adianta procurar Jesus assim, com mais uma coisa, não, faça da busca por Jesus algo importante na sua vida, invista o seu esforço, a sua energia, a sua mentalidade em conhecer Jesus, em buscar. Peça: Jesus, me mostra quem tu és, me ensina, abre o meu entendimento, para que eu te conheça cada vez mais. E para eu conhecer Jesus, além de procurá-lo de todo o coração, eu preciso ter com Ele um relacionamento, baseado na fé e no amor. Não é baseado na minha necessidade, não é baseado na minha agenda, mas é baseado na fé nele e no amor a Ele. É isso. Eu preciso desenvolver esse relacionamento com Jesus o tempo todo, e eu faço isso quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu canto, quando eu sirvo, quando eu estou fazendo discipulados, quando eu sou aconselhado por alguém que tem mais experiência na fé que eu, quando eu ando com essas pessoas, quando eu estudo, quando eu oro, leio, adoro, canto, eu estou aprofundando o meu relacionamento com Jesus. Sabe, meus amigos, meus irmãos, eu desejo que você saia dessa quarentena conhecendo melhor a Jesus. Eu desejo que quando nós voltarmos a fazer cultos presenciais, você esteja mais cheio de Jesus, tenha mais experiências com Jesus, tenha mais histórias para contar sobre Jesus, tenha uma mente mais transformada por Jesus, tenha uma vida que seja mais semelhante a Jesus. Eu queria também falar para você algo importante. Leia a Bíblia, não pensando em você, mas leia a Bíblia pensando em Jesus, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando eu leio a Bíblia, tendo em mente que tudo é apontando para Jesus, eu vou compreender melhor as Escrituras. Se eu leio a Bíblia pensando na minha felicidade, no meu bem-estar, pensando naquilo que, nas minhas opiniões, nas minhas ideologias, eu vou manipular a Bíblia, vou entender ela errado, e vou até fazer um ensino torto dela. Mas quando eu leio a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, com os olhos em Jesus, com a mente de Jesus, tendo Jesus como a minha lente, a minha chave hermenêutica, para entender as Escrituras, eu vou entender que a Bíblia não é sobre eu, não é sobre você, é sobre Jesus. E quanto mais eu conheço Jesus, mais fácil vai ser desenvolver com Ele um relacionamento. Tem uma canção que eu gosto muito, que eu pedi para o Rodrigo cantar aqui também conosco, que fala sobre isso, que não é sobre nós, é sobre Jesus. Leia a Bíblia querendo conhecer Jesus, leia o Velho Testamento querendo encontrar Jesus, vendo o quanto Ele aponta para Jesus, e assim você vai conhecer e amar ainda mais a Jesus de Nazaré. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que
podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Tudo é para Jesus. Então eu falei para você que duas coisas você precisa fazer nessa Páscoa. A primeira é conhecer Jesus melhor, mais profundamente. E a segunda é conhecer o poder da ressurreição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui e responde essa pergunta. Quem é mais poderoso? Quem tem poder para matar ou quem tem poder para ressuscitar? A história da humanidade é uma história de homens e mulheres buscando formas de matar uns aos outros. Sabe o que as potências militares querem fazer? É ter mais armas que possam matar os seus adversários. O poder da humanidade se resume na capacidade de matar. E as pessoas estão cada vez com mais habilidade para matar. Mas ninguém entre nós tem poder para ressuscitar quem morreu. Por isso que Jesus tem o maior de todos os poderes. Por isso que o poder da ressurreição está nas mãos de Deus. Deus disse: eu vou ressuscitar Jesus. E o poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que um dia irá ressuscitar aqueles que o amam, aqueles que o seguem, aqueles que o creem nele. Esse é o maior dos poderes, que nenhum homem, nenhum governo, nenhum exército, nenhum bandido, nenhum militar, ninguém tem o poder de trazer a vida de volta. E a Páscoa me lembra disso. Existe um Deus que prometeu que vai ressuscitar os seus filhos, e o poder da ressurreição continua, meus irmãos, atuando nos dias de hoje. E essa semana, por exemplo, eu tive 2 amigos que morreram, mas graças ao poder da ressurreição, eles já estão com Jesus. A morte não pode contê-los. A morte não é mais o inimigo que nós não podemos mais enfrentá-lo. Graças à obra de Jesus Cristo, nós podemos dizer para a morte, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e por causa da ressurreição de Jesus, nós não temos mais o que temer a morte. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Por isso que por mais que as pessoas fiquem preocupadas com a morte, nós podemos enfrentar a morte com segurança, dizendo: em Jesus, a morte está derrotada. A morte não é mais um empecilho para nos levar para perto de Deus. Nós podemos conhecer Deus nessa vida, conhecer Jesus nessa vida, e ter a certeza que vamos continuar com Ele na eternidade. E isso se chama ressurreição. Estaremos com Ele. O nosso espírito estará com Ele, com um corpo transformado, com uma nova formação, mas diante do Senhor. A Páscoa me lembra isso. Me lembra que temos uma aliança eterna com Deus. A Páscoa judaica lembra que Israel foi resgatado da escravidão, mas a Páscoa cristã me lembra que eu tenho com Deus uma aliança eterna, firmada no sangue
de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que eu falei que antes do povo entrar na terra prometida, a terra prometida precisou entrar no coração daquelas pessoas. Meus amigos, meus irmãos, antes de você ir para o céu, antes da ressurreição, o céu precisa entrar em você. Você precisa se enxergar como um peregrino nessa terra, que está olhando para o céu, está contemplando o céu. Sabe que ontem, Rodrigo, eu estava almoçando, eu, minha mãe, minha esposa e a Sara. Miguel estava dormindo ainda. E aí nós estávamos almoçando, e Deus me lembrou de um hino bem antigo, aquele: quando se fizer chamada, lá estarei. Lembra dele? Só o coro, como é que é? Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Meus irmãos, quando o céu já está dentro de nós, quando a eternidade já estiver dentro de nós, nós não vamos temer nada. Nós vamos nos comportar como peregrinos que estão passando pela terra, semeando boas práticas, boas obras, amando, repartindo, servindo, instruindo, mas como peregrinos que estão passando por essa terra, passando por ela, mas com os olhos em Jesus, com os olhos na eternidade. Viva como um peregrino, viva com a eternidade no teu coração, viva com o céu no teu coração, e assim a vida na terra vai passar como algo tranquilo, onde as coisas dessa vida não vão nos fazer sofrer tanto, porque nós vamos saber que o nosso destino final não é aqui. Eu quero terminar essa palavra fazendo para você um convite bem simples, que você troque nessa Páscoa o coelho pelo cordeiro. Deixe o coelho de lado e olhe para o cordeiro. A Bíblia fala, o cordeiro na Bíblia tem um simbolismo muito importante. Jesus é chamado, né, de leão e de cordeiro, e o cordeiro ele está, né, espalhado pela história bíblica. Por exemplo, em Gênesis 22, quando Abraão, né, leva Isaac para o Monte Moriá, para o sacrifício, né, e ele está ali preparando o sacrifício, e Isaac, seu filho, está ali com ele, né, sem entender muito o que vai acontecer. Isaac faz uma pergunta para o seu pai Abraão, que está no verso 7, pai, onde está o cordeiro, pai? Onde está o cordeiro? E diz o texto, que Deus provisionou um cordeiro, e Abraão ali encontrou um cordeiro, e pôde sacrificar aquele cordeiro, já apontando para Jesus, para o cordeiro perfeito que viria anos à frente. E aí nós vamos seguindo pela história de Israel. Quando Deus dá a lei a Moisés, a lei estipula que para o perdão dos pecados seria necessário que um cordeiro morresse, para que pelo sangue do cordeiro as pessoas fossem perdoadas dos seus pecados. E ali novamente a figura do cordeiro está acompanhando a história bíblica no Antigo Testamento. Aí chegou Jesus, na plenitude dos tempos, veio Jesus à terra, e quando Jesus aparece na terra, diante de João Batista, no Evangelho de São João capítulo 1, verso 36,
João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente o Cordeiro aparece. Novamente o Cordeiro aparece. E aí Jesus é chamado como o Cordeiro de Deus. E aí se começa a toda uma explicação sobre Jesus, né? O livro de Hebreus vai explicar que Jesus é o Cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula, o Cordeiro que fez o sacrifício final, eterno e definitivo. E o autor de Hebreus vai então dizer que nós não precisamos mais de nenhum sacrifício, de nenhum animal, não precisamos mais matar cordeiro nenhum, porque Jesus se fez o Cordeiro perfeito, que levou sobre nós os pecados da humanidade, um sacrifício único, eterno e perfeito. Mas aí, Éder, Michele, Sara, João escreve o Apocalipse, e Apocalipse 5 começa falando, adivinha de quem? Do Cordeiro. Apocalipse 5, o final da história, novamente, o personagem central é o Cordeiro. Diz o texto, no verso 2: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem é digno de abrir os livros da vida, da história, os livros celestiais? Quem é digno de abrir o livro? E olhou para aquela sala inteira, diz o texto, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, diz João, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Mas não apareceu um leão. O verso 6 diz o seguinte: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eis que se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, tinha taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo que dizia: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povos e nação. Jesus, tu és digno, tu és o Cordeiro digno de abrir os livros, o Cordeiro digno de ser adorado, ser honrado e celebrado por toda a eternidade. Aleluia.